Olá, amigos queridos. Não poderia deixar de aproveitar esta data, quando todos os evangélicos celebram os 500 anos da Reforma, para também deixar a minha mensagem nesta data tão importante. Aliás, foi o mês em que acabei pregando em algumas igrejas que estavam celebrando esta data, e eu usei como tema: mais do que celebrar, é preciso reafirmar. E pensando no tripé, da Reforma, só a graça, só a fé, só as Escrituras, eu quero trazer Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Querido, mais do que nunca, a igreja está precisando realçar, especialmente a questão da graça. Nós temos muita dificuldade de viver pela graça. Quando falamos na Reforma, pensamos com certeza na figura de Lutero. Mas eu me apaixono pelos pré-reformadores. Na verdade, Lutero foi aquela figura que já encontrou um solo fertilizado pelo sangue de muitos mártires, como Arnaldo de Brescia, João Hus, João Wycliffe, Savonarola, Tanquelmo, Pedro de Brus, Pedro Valdo e tantos outros que deram as suas vidas em fogueiras, foram mortos, martirizados por um amor e por um desejo de ver a igreja retornando à sã doutrina. Com relação à graça de Deus, precisamos reafirmar que a justificação é pela graça, ninguém é salvo senão pela graça. Mais do que nunca a igreja tem levantado meios, tem inventado sistemas, introduzido méritos humanos, e nós precisamos lembrar que Jesus disse: eu vim buscar perdidos. Jesus disse: sãos não precisam de médicos, mas sim doentes. Meu querido, mais do que nunca, nós precisamos distinguir algumas diferenças essenciais entre graça e lei. Quando você quer se aproximar de Deus através de mérito. Na lei, Deus exige justiça, enquanto que na graça, Deus fornece justiça. Romanos 3, 21, 22, mas agora se manifestou a justiça de Deus mediante a fé, sem as obras da lei. Querido, a lei liga as obras, a méritos humanos, enquanto a graça há a fé e a Cristo. A lei abençoa os bons, enquanto a graça salva os maus. A lei exige que a bênção seja merecida, enquanto a graça é um dom gratuito. Se o homem quer receber qualquer coisa de Deus, méritos humanos, padrões morais não contam, mas sua condição de se achar pecador, de se achar desamparado, desqualificado, necessitado de perdão. A grande figura é o ladrão na cruz. Não precisou, foi salvo sem batismo, sem ceia, sem igreja, sem discipulado. Nós podemos pensar em Davi como grande expoente do Antigo Testamento. Ladrão, assassino, mas nos deixou o Salmo 51. E por que ele foi o homem segundo o coração de Deus? Porque se agarrou na graça. Tem misericórdia de mim, Senhor. Purifica-me e ficarei limpo. Eu fui concebido em pecado me concebeu minha mãe. Deus não se agrada de sacrifícios, mas de um coração quebrantado. Querido, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de celebração. Eu quero que você tire dos ombros, do coração, o fardo da culpa. Você só precisa de arrependimento, você só precisa de quebrantamento. Tudo mais é graça, é dom de Deus. Ele te ama. Cristo morreu e ressuscitou para que agora você pudesse receber todas as bênçãos de Deus, único exclusivamente através da justiça de Cristo e não através dos seus méritos. Por falar em graça, eu quero dizer que tenho exatamente 2 revistas, parece que preparadas para esse tempo. Introdução ao Cristianismo Pleno. Os 3 primeiros capítulos são Vivendo pela Graça, Vivendo pela Fé e Autoridade e Suficiência das Escrituras na Vida do Cristão. E Graça que Cura, abordando os 10 problemas que têm empurrado
as gerações atuais para a terapia por causa de um desequilíbrio emocional, psicológico. E aí trazemos uma perspectiva de cura a partir da graça de Deus. Acesse o meu site www.pastorgenevaldo.com.br e você pode adquirir essa literatura que com certeza fará bem à sua vida. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.